Graça e paz. Sermão por Thomas Watson. O que um cristão deve renunciar? Um cristão deve negar sua própria justiça, sua moralidade, deveres e boas obras. Filipenses 3:9. Para que eu seja achado nele, não tendo justiça própria. A aranha tece uma teia de seu próprio corpo. Um hipócrita teceria uma teia de salvação a partir de sua própria justiça. Mas Paulo, como a abelha, sugou a salvação da flor da justiça de Cristo. Isaías 64, verso 6. Todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. Nossos melhores deveres estão cheios de pecado. Coloque o ouro no fogo e sairá escória. Nossos serviços mais valiosos estão misturados com incredulidade. O anjo derramando doces fragrâncias nas orações dos santos, Apocalipse 8:3, mostra que eles são em si mesmos desagradáveis e precisam das doces fragrâncias de Cristo para perfumá-los. Nunca devemos confiar em nossos deveres, mas apenas na justiça de Cristo para a salvação. A pomba de Noé usou suas asas para voar, mas confiou na arca para sua segurança. E se devemos negar nossas coisas sagradas no ponto de justificação, então muito mais nossas civilidades e moralidades. Uma estaca pode ser finamente pintada, mas não tem raiz. Um homem pode ser pintado com moralidade e ainda não ter raiz de graça. Uma pessoa moral é apenas lavada externamente, não mudada internamente. A vida pode ser civil para os homens quando o coração é perverso contra Deus, assim como o mar pode estar calmo quando a água é salgada. O fariseu podia dizer que não era adúltero, Lucas 18:11, mas não podia dizer que não era orgulhoso. A pessoa moral pode ter uma antipatia secreta contra a piedade. Ele pode odiar a graça tanto quanto o vício. A moralidade é apenas um título rachado para o céu. Um pedaço de latão pode brilhar, mas, sem a imagem do rei, não passará como moeda. Um homem pode brilhar com virtudes morais, mas sem a imagem de Deus que consiste em santidade, ele não passará como moeda no dia do julgamento. A moralidade é boa, mas Deus dirá: ainda falta uma coisa, conforme Lucas 18:22. A moralidade é um bom cajado de Jacó para andar entre os homens, mas é uma escada de Jacó ruim para subir ao céu. Um cristão deve negar toda a autoconfiança. Quão confiante estava Pendleton de si mesmo: esta minha gordura derreterá no fogo por Cristo. Mas, em vez disso, sua coragem se derreteu. A mesma palavra hebraica significa confiança e insensatez. A autoconfiança trai a tolice. Pedro presumiu demais em sua própria força. Pedro respondeu: mesmo que todos caiam por sua causa, eu nunca o farei. Mateus 26:33. Mas com que rapidez sua confiança foi abalada e derrubada com o sopro de uma jovem. Mateus 26:71-72. Ele negou com juramento dizendo: não conheço esse homem. A negação de Pedro a Cristo foi o resultado de não negar sua autoconfiança. Autociúme é bom. Romanos 11:20. Não seja arrogante, mas tema. A cana trêmula geralmente fica de pé quando o cedro confiante cai. Quem conhece a ferocidade de uma prova ou a falsidade de seu coração não temerá. Como alguns professores brilharam como estrelas no hemisfério da igreja, mas foram estrelas cadentes. Porfírio, Juliano, Cardinal Poole, Gardner, Judas. Os apóstolos foram chamados por alguns dos antigos por termos como os olhos do mundo, os pés de Cristo, os seios da igreja. Judas foi um deles, ainda um traidor. Não, alguns dos santos, por causa da retirada de Deus da influência de seu espírito, recaíram por um tempo, como Kramer e Orígenes, cujos corações desmaiaram sob a perseguição e eles ofereceram incenso ao ídolo. Negar a autoconfiança. 1 Coríntios 10:12. Aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. É justo com Deus que aquele que confia em si mesmo deve ser deixado sozinho. A videira, sendo fraca,
torce-se em torno do carvalho para sustentá-la. Um bom cristão, consciente de sua própria imbecilidade, gira pela fé em torno de Cristo. Filipenses 4,13 Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. A força de Sansão estava em seu cabelo, a nossa está em nosso cabeça, Cristo. Um cristão deve negar o orgulho e a presunção. Jó 11,12 Mas o homem vão é falto de entendimento. Sim, o homem nasce como a cria do jumento montês. No hebraico é homem vazio. O homem é um orgulhoso pedaço de carne. Ele tende a ter uma opinião elevada de si mesmo. Atos 8:9 Simão era um feiticeiro lá por muitos anos, afirmando ser alguém importante. Sapor se autodenomina irmão do sol e da lua. Cômodos, o imperador, chamava a si mesmo de o Hércules dourado. Os reis persas fizeram outros adorarem suas imagens. Os que se veem no lisonjeiro espelho do amor próprio parecem maiores aos seus próprios olhos do que são. Eles acham que sua centelha é um sol, sua gota é um mar. Eles são altamente convencidos de sua perspicácia, inteligência e habilidades e estão prontos para desprezar os outros. Os chineses pensam tão bem de si mesmos que dizem que a Europa tem um olho e eles têm dois e o resto do mundo é cego. Negar a presunção. Romanos 12:3 Digo a todo homem que está entre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Provérbios 23:4 Cessa da tua própria sabedoria. Não diz para deixar de ser sábio, mas de se considerar sábio. Provérbios 3:7 Não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Filipenses 2:3 Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Para que você possa negar todos os pensamentos elevados e arrogantes de si mesmo, considere: a presunção é um grande pecado. Crisóstomo a chama de a mãe do inferno. É uma espécie de idolatria, uma autoadoração. Quaisquer dotes nobres que você tenha são emprestados. Como o homem disse sobre o machado que caiu na água, segundo Reis, capítulo 6, versículo 5. Ó meu mestre, foi emprestado. E que sábio se orgulharia de uma joia que lhe foi emprestada? O que o torna melhor do que qualquer outra pessoa? O que você tem que Deus não lhe deu? E se tudo o que você tem vem de Deus, por que se gabar como se tivesse conquistado algo por conta própria? 1 Coríntios 4:7. A lua não tem motivo para se orgulhar de sua luz, pela qual ela deve ao sol. Qualquer que seja a agudeza de inteligência ou sabedoria de julgamento que você tenha, pense em quão longe você chegou. Quão longe você está daquele conhecimento que Adão tinha na inocência. Ele era o oráculo da sabedoria. Ele poderia destrancar o armário escuro da natureza e descobrir os segredos que nos confundem. Adão teve uma inspeção completa na causa das coisas. Ele era uma espécie de anjo terreno. Mas quão longe você está dele? Seu conhecimento é verificado com a ignorância. Existem muitos nós duros na natureza que não podem ser facilmente desatados, como por que a pedra ímã deveria atrair ferro e deixar ouro e pérola? Ou por que o Nilo deve transbordar no verão quando as águas geralmente estão mais baixas? Jó 38, 24, 25. Onde está o caminho para a origem da luz? Onde está o lar do vento leste? Quem criou um canal para as torrentes de chuva? Quem traçou o caminho para o relâmpago? Por que o mar é mais alto que a terra e, no entanto, não a afoga? Como os ossos crescem no útero. Eclesiastes 11:5. Quem pode explicar exatamente como o corpo funciona? Aquele que vê mais claro tem uma névoa diante de seus olhos. Ao comer da árvore do conhecimento, perdemos a chave do conhecimento. Quão longe você está desse conhecimento que Satanás tem? Ele é chamado de demônio de seu conhecimento. Lemos sobre as profundezas de Satanás, Apocalipse 2:24, e seus estratagemas, segundo aos Coríntios 2:11, porque não ignoramos os seus ardis.
Satanás é um espírito inteligente. Embora ele tenha perdido sua santidade, mas não seu conhecimento. Embora ele tenha perdido sua couraça, mas não seu capacete. Ele tem inteligência suficiente para enganar as nações. Apocalipse capítulo 20, verso 3. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou. E pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Seu entendimento é ágil, e comparado ao nosso, é como o voo rápido de uma águia comparado ao movimento lento de um caracol. Por que, então, alguém deveria se encher de engano de seu conhecimento, onde o diabo o supera de longe? Quão longe você está do conhecimento que eles têm que são aperfeiçoados em glória? Aquele que é mais alto que um anão pode ser mais baixo que um gigante. Tais como os outros em habilidades naturais são de estatura inferior aos santos glorificados. 1 Coríntios 13:12. Vemos por espelho em enigma. Mas os santos em êxtase têm uma visão completa de Deus. Sua luz que queimou aqui, como um fogo abafado, agora é explodida em uma chama pura. Um jovem cristão glorificado sabe mais do que os teólogos mais profundos da terra. No céu, todas as sombras voam. O sol da justiça nasceu lá com seus raios ilustres. Isso pode derrubar as plumas do orgulho e da presunção. Seu lado escuro é mais amplo que seu lado claro. Sua ignorância é mais do que seu conhecimento. Seu conhecimento é apenas a luz de uma vela, sua ignorância como a escuridão cimérea. Jó 26:14. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos. E quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? A Septuaginta traduz: quão pequena gota. Imaginar que podemos compreender a divindade é como se devêssemos pensar que podemos medir os céus. Cristãos, a maior parte de seu conhecimento não é tanto quanto a menor parte de sua ignorância. Isso pode demolir todas as imaginações orgulhosas. Você não tem motivos para se orgulhar do conhecimento que possui, mas sim para se humilhar pelo que lhe falta. Pense em que inferno de pecado você carrega consigo. O pecado é a coisa amaldiçoada, é a quintessência do mal. É como uma mancha na beleza. Foi tipificado pelo pano menstrual, que era a coisa mais impura sob a lei. Embora você tenha conhecimento, o pecado o ofusca. É como se uma mulher tivesse um rosto bonito, mas um câncer no seio. Seu conhecimento não o adorna tanto quanto o pecado o degrada. A graça nunca pode prosperar onde o orgulho e a presunção crescem. Assim como um corpo com câncer não pode prosperar, também não pode prosperar a alma que está cancerosa com orgulho e presunção. Uma cabeça orgulhosa produz um coração estéril. Uma presunção arrogante é odiosa e diminui muito qualquer valor em uma pessoa. É como uma grande falha em um diamante. Quanto mais alguém se valoriza, menos Deus e os anjos o valorizam. Deixe uma pessoa ser eminente. Ainda se ele for presunçoso, ele não é amado por ninguém. Ele é como um médico que tem a peste. Embora ele possa ser admirado por sua habilidade, ainda assim ninguém se importa em chegar perto dele. Aqueles que têm uma opinião elevada sobre suas próprias excelências estão no caminho certo para a ruína eterna. Ou Deus os apaixona, ou nega uma bênção a seus trabalhos, ou permite que eles caiam em algum grande pecado. Pedro, que era tão presunçoso de si mesmo, como se tivesse mais graça do que todos os apóstolos, o Senhor o deixou cair muito baixo. Ele negou a Cristo com um juramento, ou melhor, uma imprecação. Mateus 26:74. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem, e imediatamente o galo cantou. Pedro desejou uma maldição sobre si mesmo se conhecesse a Cristo. Não, alguns pensam que ele amaldiçoou a Cristo. Às vezes, o Senhor permite que pessoas vaidosas e orgulhosas caiam, não apenas de maneira suja, mas finalmente. As pombas, diz Plínio, se orgulham de suas penas e finalmente, voando alto,
voam tão alto que são presas do falcão. Então, quando os homens voam alto em presunção, eles se tornam presas do príncipe do ar. Que tudo isso nos faça negar nosso orgulho. Deixe-o matar o verme da presunção. Se estamos orgulhosos de nosso conhecimento, o diabo não se importa com o quanto sabemos. Que Paulo seja nosso padrão. Embora ele fosse o chefe dos apóstolos, ele diz: sou menos do que o menor de todo o povo de Deus. Efésios 13:8. Segundo aos Coríntios 12:11, fui nessa em gloriar-me. Vós me constrangestes, porque eu deveria ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Este ilustre apóstolo, uma estrela de primeira grandeza, reduziu-se a nada aos seus próprios olhos. É excelente ser como Moisés, cujo rosto tinha um brilho, mas ele não sabia que seu rosto estava radiante. Êxodo 34:29. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que o Senhor falara com ele. Amém. Deus em Cristo abençoe a todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações, curtir e compartilhar o vídeo. Segue na tela uma playlist com mais mensagens de Thomas Watson. Muito obrigado.